que são mais utilizados, né, para associando a imunologia e também para a gente ver um pouquinho como é que são separados esses marcadores cancerígenos, tá? Quando a gente fala de forma geral, né, de uma neoplasia, né, um neoplasma, né, ou um câncer, ele vai significar um novo crescimento, né, e o crescimento é denominado neoplasma. O que a gente tem que ter em mente, tá, é que pode haver aumento de massa somente por hiperplasia, ou seja, aumento de células naquele determinado órgão, fazendo uma massa, ou aumento de células naquele determinado órgão, formando uma massa, mas aquela massa ela está perdendo a função, né, daquela região. As bordas são irregulares, né, e caracterizando o que a gente chama de câncer, tá? Além disso, a gente tem que classificar o que a gente chama de atipias celulares. Vai ter atipias em relação, né, à estrutura nuclear, à estrutura citoplasmática e também à produção de alguns componentes, né, a partir dessas células, que é o que a gente foca associando aos marcadores cancerígenos, tá? Fatores que estão associados aos tumores, a gente chama, né, dos fatores oncogênicos, né? A gente vai ter os oncogenes, né, que são genes que normalmente, quando tem uma mutação naquele gene, modificação naquele gene, eles vão ser, então, estimulados a gerar um crescimento desordenado, uma massa tumoral, uma célula cancerígena. Tá? Então, esses oncogenes, eles podem ser mutados, modificados, a partir de, por exemplo, alguns vírus. Né? O vírus HPV, eles podem mexer nesses genes e transformar aquela célula em uma célula cancerosa. Né? O vírus da hepatite, por exemplo, né? As inflamações, as lesões que eles fazem no hepatócito podem afetar alguns genes e também disseminar, gerar cânceres aqui naquela determinada região, tá? Além disso, a gente pode ter prejuízos em alguns genes que são importantes, que regulariam essa resposta antitumoral, né? Que regulariam também, né, a predisposição ou a geração de novos cânceres, né? Como, por exemplo, os genes supressores de tumor. Alguns genes, eles podem silenciar aquela célula no momento que ela começa a crescer desordenadamente, né? E no momento que eu tenho esse conjunto de genes desligados, eu também posso gerar um tumor. Ou genes reguladores de reparo do DNA. Existem fatores que a gente chama de fatores epigenéticos, que são fatores ambientais que podem estar modificando estruturas do nosso DNA, como, por exemplo, radiação ultravioleta, uso, né, de tabaco, de nicotina para indivíduos tabagistas, uso em excesso do álcool, né, radiação X para trabalhadores, né, de ambientes que trabalham com radiação X, e também radiações, né, ionizantes de forma geral, como radiação gama, e produtos químicos também podem estar associados, e tudo isso pode estar fazendo dano ao nosso DNA quando tem contato. Dano ao DNA pode gerar qualquer tipo de problema, como também geração de um tumor. Mas a gente tem genes que regulam esses DNAs que são destruídos, tenta regular o reparo desse DNA, mas no momento que esses genes podem ser silenciados, a gente não consegue fazer o reparo, né, e gerar, né, uma neoplasia. Então, os, né, estudos relacionados a cânceres, a tumores, né, a gente chama de oncologia, e tudo aquilo que pode ser estímulo, né, o agente causador ou causador do câncer, a gente chama de carcinogênico, né, ou carcinógeno. Como eu dei o exemplo de algo biológico, né, fator biológico, o HPV, fator químico, por exemplo, a gente pode usar, né, alguns produtos químicos em laboratório, como, por exemplo, tem um revelador de ELISA, né, que a gente usa como revelador de ELISA, que é o OPD, ele é carcinógeno.
o xilol que usa em amostras para poder fazer, né, coloração de lâminas, né, e também fixação de biópsias, ele também, né, é carcinógeno. E fatores físicos, como eu dei o exemplo, né, as radiações ionizantes, por exemplo. Exemplos que a gente tem que procurar em células que são cancerígenas, né, como eu falei em relação à morfologia, modificações no DNA, principalmente, né, então a gente vai ver a cromatina, né, hipercromática, ou então cromatina frouxa, multinuclear, a célula multinucleada, ou o núcleo em formato não original daquela célula, bordas irregulares da célula também, como acontece, por exemplo, nos citoplasmas, né, das células. A gente vê aqui, por exemplo, né, o aumento nuclear, né, o núcleo aqui, por exemplo, quando a gente vê aqui esse núcleo dessa célula, é diferente dessa célula, então já são indícios de células tumorais nesse corte histológico desse tecido. Exemplo também, como a gente vê, né, no carcinoma, né, nos cânceres de endométrio, né, que faz lá no Papa Nicolau. Aqui são as células normais, né, do Papa Nicolau, núcleo regular, né, com a membrana ali, né, mais abundante, ou o citoplasma mais abundante nas células. E a gente não vê, né, vê esse núcleo, né, com essa cromatina frouxa, essas pigmentações na cromatina, o núcleo, né, em formato diferente, quase não vê citoplasma escasso, lesão, né, ali associada a esses tumores. Tá? Mas a gente também tem o nosso sistema imunológico importante, vinculado à atividade antitumoral, e a gente já viu, né, que algumas células são importantes, como, por exemplo, a atividade das células citotóxicas, como, por exemplo, as células NK, NKT, que são extremamente importantes para poder fazer destruição dessas células tumorais, tá? E controle do tumor. Mecanismos também estimulados nessas células tumorais, mecanismos de apoptose, como, por exemplo, né, a ligação do PD1, PDL1, né, granzima e perfurina sendo liberado nessas células tumorais, né. Também ativação e liberação de citocinas pró-inflamatórias para aumentar aquela atividade naquela região antitumoral. Exemplo dessas citocinas, a gente vai ter o TNF-alfa, o interferon gama, que são extremamente importantes. Em contrapartida, também reduzir a resposta regulatória, porque a gente precisa de ter mais inflamação naquela região para ter o máximo de destruição daquelas células tumorais. Ok? Certo, gente? Além disso, a gente vai ter uma resposta, né, de escape, né? Lembrando que o tumor nada mais são, como a gente viu, células nossas que eram normais e passam, né, a ter estruturas anormais. E elas podem gerar mecanismos, né, e isso a gente já vê em vários estudos, né, em diferentes cânceres, né, em diferentes tipos de tumores, que existem mecanismos de escape do sistema imunológico, né? Existe mecanismo de escape genético, né, como a gente viu, e também escape imunológico, onde essas células tumorais elas conseguem fugir, né, da resposta imunológica. Como, por exemplo, a gente aprendeu que a gente tem o MHC do tipo 1, que vai ter em todas as células nucleadas, tá? E células tumorais, elas podem expressar proteínas aberrantes, né, proteínas diferentes, a partir do MHC classe 1. E aí, as células, né, citotóxicas, elas então vão reconhecer que aquela célula está mutada. Mas por, né, estratégia tumoral, eles podem então, né, expressar quase nenhum MHC. Na verdade, eles escondem o MHC para não estar mostrando as proteínas mutadas, então não vai reconhecer, e eles fazem restrição desse MHC, não expressa,
e aí é uma estratégia de fugir, por exemplo, da célula TCD8, tá? Ou então, o próprio tumor, ele consegue produzir algumas citocinas imunossupressoras, como uma citocina chamada TGF-beta. E no momento que ele começa a produzir TGF-beta, suscita diferentes mecanismos que vão aumentar a resposta supressora, e aí começa aquele tumor se alastrar e se esconder do sistema imunológico, porque o próprio sistema imunológico começa a ser suprimido e entende que é para reduzir a inflamação. Então, se eu reduzo a inflamação, se eu reduzo a resposta ali local daquele tumor, porque está entendendo que é para modular, para reduzir a resposta pró-inflamatória, então o tumor também consegue escapar, né? E também não expressar novos antígenos estranhos de proteínas mutadas, como acontece nos tumores, é uma estratégia também de escape, e aí por isso que o nosso sistema imunológico muitas vezes não consegue atuar, né, e destruir o tumor, e aí entra o que tem sido utilizado bastante, não somente a quimioterapia, a radioterapia, mas também a imunoterapia, justamente mexer nesses mecanismos que o tumor estimula, né, para que ele fuja da resposta imunológica. Então, a imunoterapia ela vem mexendo nessas vias, né, principalmente para que não haja escape da resposta imunológica, ok? E, finalmente, quem são esses marcadores tumorais? Né? Eles vão ser macromoléculas, que podem ser proteicas, e aí podem ser antígenos que estão na superfície lá da célula, proteínas que estão no citoplasma também, ou enzimas ou hormônios. E, normalmente, quando a gente fala de enzimas e hormônios e marcadores tumorais, vai ser o excesso, normalmente, de produção daquela enzima, ou o excesso de produção daquele hormônio, ou então enzimas e proteínas que naquela determinada fase do indivíduo ela não deveria ser produzida, tá? A gente vai falar dessas principais, né? Como eu falei, eu separei as principais para a gente poder falar. E onde é que a gente vai localizar essas enzimas produzidas ou essas proteínas de superfície celular, ou no tumor, né? Ou no soro do indivíduo, ou em diferentes líquidos biológicos, né? E isso pode ser produzido, né, em resposta ao tumor ou produzido, né, pelo próprio conjunto de células tumorais, tá? E aí a gente falando de técnicas, né, imunológicas, por exemplo, se eu quero ver proteínas que estão no tumor, que tipo de técnica imunológica que eu vou ter que usar para poder proteínas que estão lá nas células tumorais? Como é que vai ser esse tipo de análise? Vamos lá. Qual é a técnica imunológica que eu posso usar para poder ver essas proteínas? PCR? Não, PCR, se for proteína C reativa, é um marcador de inflamação. Se for PCR, que é biologia molecular, cadeia de polimerase, é uma técnica, né, de biologia molecular. Eu estou perguntando uma técnica imunológica, né, para avaliar antígeno, anticorpo, né? Estrutura, eu quero saber lá na estrutura tumoral, eu quero ver lá se naquela. Fiz uma biópsia, pronto. Vou facilitar a pergunta para vocês, né? Fiz uma biópsia, cortei lá um pedacinho daquela massa daquele indivíduo, né? E vou então, quero ver ali naquela biópsia o que se tem marcadores tumorais. Qual a técnica ou quais as técnicas que eu posso utilizar para poder ver se tem marcadores tumorais, ou seja, se tem proteínas que estão comuns em um determinado tumor ali de mama, por exemplo. Fiz uma biópsia na mama, cortei lá o pedacinho da massa tumoral e eu quero ver se tem marcadores tumorais ali. Qual é a técnica que a gente pode usar? Ou as técnicas. Na verdade, são as técnicas. Imunohistoquímica é uma. Isso, imunistoquímica, é uma técnica.
e a outra imunofluorescência, tá? Então, fez lá a biópsia tumoral, cortei lá em micrômetros, ou seja, um pedacinho bem fininho, coloquei na lâmina e aí eu faço os marcadores. Uma das técnicas que a gente já viu é a própria imunohistoquímica. Outra, eu posso também fazer a imunofluorescência, só que a imunofluorescência direta, que é aquela que eu já ligo o anticorpo fluorocromo com fluorocromo direto ali no tecido tumoral, tá? Ok? A gente vai ter, né, esses marcadores tumorais vão ser qualquer parâmetro bioquímico, imunológico, né, com detecção no tecido ou no líquido biológico que possa indicar a presença de um tumor. Um dos primeiros marcadores tumorais, que isso aqui a gente explora mais na disciplina de bioquímica, tá? É a proteína de Benson-Jones, né? Ela é uma proteína que vai ser produzida, né? É uma proteína que só vai ter a cadeia leve do anticorpo. Então, são proteínas, né? São imunoglobulinas disfuncionais e que só tem um pedaço só, que é a cadeia leve, que vai ser produzida pelo pessoas que têm mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é um câncer de linfócito B, tá? E aí o indivíduo ele vai ter, né, esse linfócito B mutado, esse câncer de linfócito B que começa a produzir essa imunoglobulina disfuncional de cadeia leve e a gente pode, né, quantificar, né, a primeira vez que foi detectado foi no soro, ou desculpa, na urina, mas a gente também pode quantificar e ver essas frações dessas proteínas de Benson-Jones no soro do paciente por eletroforese, tá? A gente vai ter, né, diretamente avaliando, né, essas substâncias, normalmente elas podem estar presentes no indivíduo saudável, só que produzido em maior quantidade, né, no indivíduo com câncer. Por exemplo, alguns hormônios, eles podem estar em quantidades, né, produzidos normais, mas o excesso daquele determinado hormônio pode ser um indicador de câncer. Ou também substâncias que só é produzida num determinado tempo de vida, ou seja, só em alguns meses de vida, ou então oncofetais, ou seja, somente quando o indivíduo é feto, é bebezinho, está lá no útero, e só quando ele está, né, com câncer, volta a produzir, volta a ser detectado, e aí, né, a gente associa ao câncer. Então, o ideal é que esses marcadores eles sejam específicos do tumor, que eles tenham alta sensibilidade, ou seja, que eles só estejam ali presentes, aumentados, né, ou presentes no momento que realmente tem um tumor, e liberados, às vezes, proporcionalmente ao volume do tumor. Então, quanto mais, maior a possibilidade daquela massa tumoral ser muito grande, tá? Então, o marcador será mais específico quanto mais baixo for a probabilidade de fornecer resultados positivos, e quanto mais sensível, maior a probabilidade de fornecer resultados realmente positivos e confirmar, né, o que realmente existe o tumor ali. A gente tem alguns marcadores, né, gerais, eu vou só citar alguns desses, mas a gente tem alguns marcadores. Isso aqui a gente vê muito mais aprofundado em bioquímica. A gente tem a fosfatase alcalina, normalmente associada, né, ao excesso a tumores, né, em osso, fígado. A desidrogenase lática, tá? Ela pode estar associada a lesões e também a cânceres, não somente, né, a câncer, e está associado a leucemia linfoblástica ou também aumento, né, e lesão em hemácias podem estar associados. A anulase neuronal, normalmente a gente pode ter, né, em cânceres, né, como de pulmão, pâncreas, a fosfatase ácida prostática, né, obviamente em câncer de próstata, o antígeno prostático específico, que é o PSA, né, ele vai estar associado ao câncer de próstata também.
Alguns hormônios, né, o excesso de ACTH pode estar associado, né, a lesões e a câncer pulmonar. A calcitonina, né, por exemplo, ao câncer de tireoide na região medular. A gonadotrofina coriônica, né, em homens a gente pode ver câncer em testículo, por exemplo, tá? E excesso também de hormônio do crescimento, né, pode estar associado a câncer, por exemplo, de hipófise, de rim, de pulmão, pode também estar ali associado. Algumas imunoglobulinas, né, como eu falei, né, e proteínas como marcadores tumorais, a gente vai ter algumas imunoglobulinas, né, como, por exemplo, tumores de linfócito B, né, imunoglobulinas em excesso ou imunoglobulinas somente da cadeia leve, né, ou proteínas glicoconfetais, câncer de fígado, de testículo, né, podem estar associados à alfa-fetoproteína, principalmente, né, ao câncer de fígado e testículo, né, e essas associações. E quais são os métodos, normalmente, que a gente vai fazer a avaliação? Quando a gente faz a avaliação diretamente do tumor, a gente vai ter imunohistoquímica e também, né, a imunofluorescência, quando a gente vai avaliar a partir da biópsia tumoral. Se a avaliação, né, for de marcadores que estão no soro, no sangue do paciente, a gente pode usar técnicas como o radioimunoensaio, o ELISA, ali também são as técnicas que mais são utilizadas para fazer a dosagem e a quantificação desses marcadores. Então, como eu falei, eu vou citar alguns que eu julgo que são mais associados a técnicas imunológicas e a quantificação imunológica, né, que a gente vai ter o CEA, né, que é o antígeno cássino embrionário, tá? Eles são normalmente sintetizados pelas células que vão revestir o trato gastrointestinal do feto em pouquíssimas quantidades no adulto. Então, ele está dentro daquelas proteínas oncofetais, tá? Em situações normais, eles vão ser eliminados pelo intestino, né, em desordens benignas e malignas, tá? E aí você tem que fazer a biópsia para saber se é benigno ou maligno, mas o aumento significa que existe uma massa ali, né, um aumento de células naquela região. A detecção lá no soro, a gente pode associar várias malignidades, né, como câncer de estômago, de pâncreas, né, lesões gastrointestinais. Pode também estar associado a câncer de mama, pulmão e ovário. Tá? E aí, esse aumento a gente associa à sintomatologia e associa a exames de imagem, onde a gente pode detectar uma massa, né, um aumento, né, de células ali naquela determinada região. Em doenças benignas, né, ou seja, que eu falo que não tem câncer, no caso, quando a gente fala de benigno, lesões hepáticas, pancreatite, enfisema pulmonar, né? Nódulos mamários que não são malignos, eles também podem estar aumentando esse cárcino embrionário. Nessas doenças, sempre vai estar aumentado esse antígeno cárcino embrionário? Sempre não. Pode estar aumentado ou não. O que é que eu tenho que direcionar? Se eu olhar o marcador tumoral isolado, só olhar o marcador tumoral e eu não tenho história clínica do paciente, eu posso ter uma lesão hepáticazinha, uma lesão pancreática, aumentar, o indivíduo tem uma doença benigna na mama e vou dizer que ele está com câncer de mama. Então, o marcador tumoral, ele nunca pode ser lido sem ter todo o fundo, isso é uma coisa extremamente importante, todo o fundo histórico, clínico daquele paciente. Então, eu sei que esse marcador ele vai estar associado a isso, eu tenho que ter a história do paciente, eu tenho que ter, né, exames de imagem que localizem aquela massa tumoral e, mais especificamente, eu tenho que usar, né, exames onde eu veja lá naquela massa tumoral se existe realmente marcadores de células normais ou marcadores de células tumorais. Ah, mas é benigno, mas está crescendo demais. Aí você tem que tirar, porque aquele crescimento exacerbado, aquilo vai ser prejudicial ao tecido.
mas não era um câncer. O indivíduo não vai precisar, depois de fazer a cirurgia de ressecção, a cirurgia de retirada da massa benigna, uma quimioterapia, por exemplo, né? Ele só tem que fazer a retirada porque aquelas células em hiperplasia, elas estão descontroladas e observar, porque aquilo ali pode ser um terreno fértil para um futuro tumor, tá? Ok? Esse CEA, ele pode ser também utilizado como monitoramento de eficiência também de tratamento de recidiva de doença local ou metastásica. Então, em casos de metástase, principalmente metástase que foi para o osso ou para o fígado, eles estão extremamente aumentados, esse CEA. Então, eu posso também estar associando a esse tipo de quadro. Por isso que eu falei, o uso de marcadores tumorais, ele não pode ser lido de forma isolada. Tudo eu tenho que estar associado à história clínica lá do paciente, tá? Tem todo um fundo genético ali associado, junto com doenças benignas ou malignas que podem estar ali associadas. Outra proteína que vai estar associada, como por exemplo a alfa-fetoproteína, principal glicoproteína plasmática, que vai estar lá sendo produzida pelo feto, né? Sintetizada, né, pelo fígado fetal, então, ou seja, o fígado fetal está produzindo, joga lá no sangue, e os maiores, assim, o maior pico, ele vai estar na 14ª semana da gestação, e os níveis começam a ser semelhantes ao do adulto, ou seja, níveis bem basais, baixos, de 6 a 10 meses após o nascimento. Então, 10 meses depois que o bebê nasceu, os níveis dele vão ser semelhantes aos nossos, né, normalizados. Mas, né, em adultos, eles podem estar presentes em níveis baixos, como eu falei, níveis basais, tanto em homens e mulheres, mas aumentados, associados, né, a carcinomas hepatocelulares, ou seja, carcinomas no fígado, né, porque é uma proteína associada à produção, né, no fígado, e tumores também, né, de células germinativas, como células lá do testículo, pode estar associado, né, a um marcador de câncer testicular, tá? Os valores elevados também podem ser encontrados em alguns casos de carcinoma gástrico, pulmão, e só que isso é cerca de 10% de indivíduos que têm esses tipos de tumores, eles podem aumentar a alfa-fetoproteína, né? Então, baixíssimas as quantidades, mas isso pode ser confundido com essa população que é cerca de 10% ali que pode apresentar. Em doenças que ainda não são câncer, né? Pode estar acontecendo, né, em doenças que têm excesso de lesão hepática, como, por exemplo, hepatites, né? A hepatite crônica, entrando em uma cirrose hepática, também pode estar, né? Cerca de 40% dos casos dessas doenças podem também elevar essa alfa-fetoproteína. Doenças gastrointestinais inflamatórias, como a doença de Crohn ou a colite ulcerativa, também podem estar aumentando a alfa-fetoproteína, e a colite ulcerativa pode ser associada também ao aumento do CEA. Então, para que a gente vai dosar, né, essa alfa-fetoproteína? Monitoramento também de carcinoma hepatocelular e de tumores testiculares, né, nas regiões, né, germinativas e também recidivas de tumor, né? Ressecou o tumor, retirou o tumor, fez quimioterapia, a gente pode estar usando também para acompanhamento desses pacientes, aí nesse caso, né, e vai estar extremamente, fortemente associado a realmente ter a doença ali presente, porque eu sei que são casos de recidivas e normalmente a gente faz esse tipo de dosagem. Essa alfa-fetoproteína, ela também pode ser correlacionada ao tamanho tumoral, como eu falei, alguns marcadores podem estar associados. Então, quanto maior a quantidade, né, em determinados níveis, possivelmente maior vai ser aquela massa tumoral, tá? E também posso associar essa alfa-fetoproteína, quando eu falo de tumor testicular, à dosagem do beta-HCG, tá?
E aí vai ser bastante diferencial quando a gente associa esses dois marcadores em câncer testicular. Então, esse beta-HCG, que vai ser, que era para estar aqui, tá? Mas o beta-HCG, ele é um hormônio sendo produzido, né, lá na região placentar, no momento que o indivíduo ele está em desenvolvimento. Ou seja, a gente vê esse hormônio sendo produzido em grande quantidade para amadurecimento fetal, amadurecimento da placenta. Então, a gente vai associar essa gonadotrofina coriônica humana em indivíduos que estão grávidas, tá? Mas em tumores, né, testiculares, esse indivíduo ele também pode apresentar o aumento, né, dessa gonadotrofina coriônica, e aí está associado a tumor de testículo, e eu posso associar também a dosagem de alfa-fetoproteína, ok? Aí, resumindo, eu trouxe aqui uma tabela que é da Sociedade de Oncologia, tá? Onde ela faz um resumão de outros marcadores, né? E as aplicações desses marcadores, como eu falei, a gente tem que associar à clínica do paciente, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui a alfa-fetoproteína, que é o que a gente acabou de falar, tumores germinativos de testículo, né? Ovário e hepatocarcinoma, ajuda no diagnóstico, no prognóstico, porque no prognóstico, quanto maior a massa, maior é a alfa-fetoproteína, e também monitoramento do tratamento, né? Se eu ressequei, se eu diminuir o número de células, eu vou diminuir, né? Essas massas, e aqui ele fala também das limitações em relação à elevação em doenças hepáticas, como hepatite, cirrose, lesão induzida por droga, e aí eu posso ter alguns confundimentos, né, em relação a câncer. Então, aumentou a alfa-fetoproteína, eu tenho câncer? Não necessariamente. Existem limitações, todos esses marcadores que a gente tem em laboratório, a gente tem algumas, né, limitações, por isso que nunca se lê um marcador isolado. Eu tenho que ter um marcador, vai estar associado àquela região, mas também eu tenho que saber quais são as limitações e eliminar aquelas limitações para ter certeza que aquilo ali está realmente associado, né, a cânceres de forma geral. A gente tem os CAs, né, são esses grupos de marcadores e eles são codificados a partir dos seus números. Por exemplo, CA 125, ele está associado a cânceres de ovário, né? A aplicação, normalmente, quando a gente vai fazer o screening de síndrome hereditária de câncer de ovário, por exemplo, se a minha mãe e a minha avó tiver câncer de ovário ou câncer de doenças das regiões pélvicas. Então, normalmente, eu devo ser acompanhada, utilizando, né, acompanhamento desse marcador, né, vendo também se o indivíduo já teve câncer de ovário, recidiva desse câncer de ovário, né, mas eu não vou dosar em qualquer pessoa que, por exemplo, ele pode se elevar dependendo da sua fase do ciclo menstrual, né? Na fase folicular, no primeiro trimestre de gestação, em doenças benignas do fígado, na endometriose, esse CA 125 pode estar aumentado. Então, eu vou fazer uma dosagem isolada, sem nenhum histórico do paciente. Posso ter essas doenças e associar direto ao câncer, não necessariamente vai ser associado ao câncer. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Dessa correlação da clínica, né, com o marcador tumoral e as suas possíveis limitações. Sim. Né? Então, a gente tem os marcadores, a gente sabe o que é que está associado, mas a gente tem que ter as limitações, tá? E aí eu quero saber, num caso, você é biomédico de um determinado laboratório, e aí deu, né, um marcador, por exemplo, deixa eu escolher um aqui. Deu o CA 15, né?
deu aumentado lá numa paciente. Qual vai ser a sua diretriz, né? Uma paciente ela fez lá um monte de exame básico e no meio dos exames tinha esse CA15 lá. E aí ele deu alterado. Qual vai ser a sua postura frente a isso? Qual seria a postura de vocês frente a isso aí? Buscar o quadro clínico, né, dela, a história. Isso? Então, você teria que entrar em contato com o paciente, não é isso? Isso. Uhum. Para E, além escutar. disso, com o paciente, com o médico, né, que solicitou, por isso que a gente tem que ver lá na requisição quem foi o médico que solicitou para entender, para depois vocês liberarem aquilo ali como alterado. Além disso, né, perguntar se existem outras doenças de fundo, por exemplo, nesse caso aqui, desse marcador, doença de fundo que não é câncer, por exemplo, aumento de doenças benignas do fígado e da mama. Ou seja, indivíduo que só tem um nódulo na mama, ele pode ter esse marcador aumentado. E aí você liberar um marcador daquele assim, sem ter certeza, né? Às vezes a gente tem que pedir uma recoleta, pode ter sido um erro de coleta ali, algum problema ali na coleta, então normalmente você pede uma recoleta, né? Entende a história clínica do paciente, você vai entrar em contato, perguntar se ele é um indivíduo com câncer de mama, né, por exemplo, né, ou doenças hepáticas, e pedir uma recoleta para confirmar, normalmente a ideia que a gente faz para confirmar do primeiro avaliação, a segunda avaliação, e se continuar alterado, né, você libera. Mas no primeiro deu alterado, no segundo não deu alterado, muitas vezes a gente pede a terceira coleta para fechar, né, o melhor de 3, para você realmente ver se foi um problema de coleta, que pode acontecer, se é uma questão de história clínica do paciente ou se é realmente um possível diagnóstico de um câncer de mama. Então, essas diretrizes que vocês têm que ter, né, ideia. Por que eu estou falando dessa questão de recoleta e de refazer, muitas vezes, né, o exame daquele determinado paciente? Alguns ensaios, eles são sujeitos à interferência de anticorpos heterófilos. O que são esses anticorpos heterófilos? São anticorpos ou imunoglobulinas que são produzidos naturalmente no seu corpo no momento que você tem exposição a proteínas e a soro de animais, por exemplo, tá? Por exemplo, você se alimenta, você toma leite, você come laticínios, você come derivados de coisas de animais, tá? E é o que normalmente acontece com o sistema imunológico, vai então ser ativado e produzir esses anticorpos heterófilos que não vai te causar nenhuma doença. Mas eles vão estar ali circulantes no seu soro, e aí, num dado momento, se o anticorpo que é utilizado no teste, ou seja, foi um anticorpo que foi produzido em um determinado animal, por exemplo, um IgG humano produzido em, né, uma imunoglobulina de coelho produzida, né, ou seja, foi produzida no coelho, mas vai reagir anti-IgG humana, né, ou seja, foi uma proteína que eu injetei lá, a imunoglobulina no coelho, o coelho começou a produzir um monte de IgG contra a imunoglobulina humana, e eu posso separar aquilo ali e usar no meu teste diagnóstico, tá? E aí, o que acontece? O indivíduo, né, ele pode reagir com a imunoglobulina do teste, mas porque ele tem esses anticorpos que vai reagir com proteínas de animais que são produzidas em animais. Então, pode estar sujeito a isso. Então, se eu usei um anticorpo do meu teste para dosar, né, esses marcadores cancerígenos, e é um anticorpo heterófilo, né, ou seja, um anticorpo que vai reagir com proteínas que foram produzidas em animais, eu posso também correr esse risco e dar um falso positivo
ao indivíduo. Então, por isso que a gente tem que correlacionar com história clínica, com o tipo de teste que eu fiz, né? Recoleta do paciente, justamente nesse sentido. Ok, gente? Ok. Entenderam o que seria esses anticorpos heterófilos? Ficou claro? Não ficou claro? Então tá, né? Vocês estão muito mudos. Eu fiz vocês acordarem no sábado, né? Cedo. Mas, se não, a gente ia ter que dar esses dois assuntos junto com os outros na semana que vem. O feriado, ele acabou engolindo essa aula. E eu não queria finalizar a disciplina faltando assuntos. Então, se a gente fosse ver tudo na terça, eu acho que a cabeça ia ficar pesada. E vocês vão ficar muito sobrecarregados tudo num dia só, a gente vê todos esses assuntos. Por isso que eu, né, fiz pedi, né, para que a gente tivesse essa aula no sábado, né? Apesar de que